Deus. Aleluia. Pode colocar o tema aqui. O tema aqui de dia. Isso. Hoje nós vamos falar, entramos na quinta-feira, irmãos, no tema sobre justiça. O pastor tratou o mês de setembro inteiro e mais um pouquinho sobre a aliança de sangue. Agora a gente entrou num tema que é correlato, coligado, que chama-se justiça de Deus, tá bom? E a justiça de Deus é maravilhoso a gente aprender, é algo que a gente vai entender e vai conseguir e vai perceber o quanto é maravilhoso andar debaixo dessa graça. Os meninos cantaram uma canção aqui do Eliezer, uma bênção, inclusive ela traz a tradução, né, do que é a justiça, não é? Traz um conceito do que é justiça. Eu acredito que você não vai ouvir em outros lugares. Esse conceito de justiça é muito pouco falado na igreja evangélica do Brasil. Estou sendo ousado porque eu conheço. As igrejas não falam quase no conceito de justiça, de justificação. A Bíblia diz que a gente foi feito justiça. E o que é ser feito justiça? Justiça é a condição que o homem se encontra hoje, o cristão se encontra hoje, sem medo, sem culpa, sem condenação, sem religiosidade, como se o pecado nunca tivesse existido. Amém? Amém, meus irmãos? A consciência de pecado é algo que a gente aprendeu na religião, na religiosidade. A igreja, por muitos anos, eu vou até dizer, por muitos séculos, ensinou mais da consciência de pecado do que sobre a consciência de justiça. Você está aqui hoje por essa manhã, porque Deus te trouxe, sabe por quê? Para convencer o teu coração de que você foi colocado num lugar de honra juntamente com Cristo. Amém? Já é motivo para você dar um sorriso para mim. Eu quero ver os seus dentes brancos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu quero ver os seus dentes brancos. Aleluia. Porque Deus nos colocou, meus irmãos, em lugar de justiça. É um lugar de honra. Olha só, a gente lê alguns trechos da Bíblia e a Bíblia parece ser ousada. E algumas pessoas até leem e ficam até assustadas, dizem assim, oh, ai, será que o tradutor não errou aqui em alguma coisa? Porque a Bíblia diz assim que nós fomos colocados, estamos assentados, olha só, juntamente com Cristo. Diga, eu estou assentado juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Espera aí, é junto com Cristo? Sim. Não é abaixo de Cristo? Não. A Bíblia diz que Ele colocou a igreja, os filhos, assentados espiritualmente, juntamente com Cristo. Olha só que coisa poderosa. Jesus, Ele é o nosso irmão mais velho. Deus, quando olha para ti, Ele olha o sangue e vê o sangue de Jesus. E Ele diz, você é totalmente aceito, totalmente... tem todos os direitos que Jesus tem. Amém? Então a gente precisa aprender. A gente precisa aprender na nossa caminhada de tirar a consciência de pecado. Consciência de pecado não é mais para cristão. Pastor, você está falando que a gente não peca mais? Eu não disse isso. João disse que nós podemos, de repente, acidentalmente pecar. Não é mais a nossa natureza. Ele diz assim, filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Mas se vocês pecarem, vocês têm advogado junto ao Pai. Jesus Cristo justo, amém? Então, quando a gente vai entender, quando a igreja vai entender, a igreja precisa entender que nós não somos mais pecadores. Você não é mais um pecador justificado. Você não é um pecador salvo pela graça. É a mesma coisa que você dizer assim, eu sou um limpo sujo. Tem sentido isso? Você já tomou um banho mal feito quando você era criança? E sua mãe falava assim, volta lá e vai se lavar direito. Eu, às vezes, não gostava de tomar banho. Faz tempo, eu gosto agora, tá? Só para você saber. Quando eu era criança, eu lembro que eu entrava e eu tomava um banho de qualquer jeito, assim. Aí minha mãe cheirava assim, olhava embaixo do braço. Ela falava, volta lá e toma banho direito. E ela falava brava, porque senão era surra. Então, eu saía limpo, sujo. Uma parte limpa, uma parte suja, certo? Mas não tem lógica, porque depois de um banho você tem que sair limpo. Amém? Amém? Depois que a graça te alcançou, depois que o sangue de Cristo te lavou, você tem que sair limpo. Você não pode sair limpo, sujo. Você não pode sair alguém justificado, mas ainda pecador. Não faz sentido isso. Então, essa parte
que vamos falar hoje, irmãos, fala sobre a revelação da justiça. A justiça, então, não é... Eu peço que você preste bastante atenção. Eu quero que você leve isso para o seu coração, para a sua semana. Isso faz toda a diferença. Conhecer quem você é faz toda a diferença para até aquilo que você vai conquistar. A justiça, meus irmãos, ela não é um conceito humano, mas é uma revelação divina. O homem natural, aquele que ainda não aceitou Jesus, ou aquele que ainda não cresceu espiritualmente, porque tem algumas categorias de homens. Existe aquele que é o natural, que ainda não aceitou Jesus. Existe também aquele que ainda é um bebê, que não entende as verdades da palavra. Mas existe também o homem espiritual. O homem natural e o homem que ainda não cresceu, o homem e a mulher, eles não entendem conceito de justiça. Eles acham que eles são pecadores, eles acham que precisam fazer algo. Por isso que eu sempre falo aqui, nós nunca vamos fazer campanha de 7 dias, de 21 dias, de novo. Não vamos. Por quê? Porque a gente não precisa de esforço para ser justificado a Deus. E a gente não precisa de esforços para ser abençoado por Deus. Efésios capítulo 1, verso 3 diz assim, que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Elas já estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Diga assim, eu já sou abençoado. Diga de novo, eu já sou abençoado. Amém? Agora diga levantando a mão e chacoalhando a mãozinha assim, eu já sou abençoado. Amém? Então, se você está com falta de alguma coisa, é falta de revelação. Porque Deus já te deu todas as coisas. O cristão não precisa mais viver como um pedinte. Ele não tem que pedir, ó Senhor, faça algo por mim. Ó Senhor, me dá saúde. Ó Senhor, me prospera. Não precisa. Tudo já é seu. Se já está colocado, eu preciso ter uma consciência e pegar. Eu pego. Eu falei na quinta-feira aqui. Aquilo que Deus já te deu, você primeiro fala que é seu. Por exemplo, quando você precisa de saúde, você diz assim, obrigado Senhor Jesus, já levou na cruz todas as minhas dores e enfermidades. Em Jesus eu sou sarado. Eu pego a saúde divina que eu preciso para a minha vida. Amém? Eu preciso entender essas coisas e eu preciso dizer, eu preciso aprender a falar, eu preciso aprender a declarar. A gente não pode ficar quieto, com a boca fechada, a gente precisa dizer aquilo que é nosso. A gente não precisa mais ficar pedindo, ó Deus, faça alguma coisa. Deus vai falar, filho, eu já fiz tudo por você. Você precisa crescer nessa consciência. Você precisa crescer na consciência de que você é justiça, de que você é filho. Para o filho de Deus não vai faltar nada. Para o filho não falta nada. O caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Cada dia o Senhor está nos aumentando mais. Por isso que eu posso fazer declarações boas. O Senhor me aumentará, a minha família, todos os dias. O Senhor me aumentará bênçãos. O Senhor se alegra quando eu prospero. O Senhor se alegra quando eu enriqueço. O Senhor se alegra quando eu tenho saúde. Quando eu tenho vida boa na mente, no espírito, no corpo. Amém, meus irmãos? Então, o homem precisa entender, não é algo mais a ser conquistado, mas é algo que já foi conquistado. Você precisa ter a consciência de dizer assim, é meu, vou pegar. Aquilo que é meu, vou pegar. Amém? E o Espírito Santo vai lhe ajudar. O Espírito Santo vai lhe ajudar a compreender todas essas coisas e trazer essas verdades para você. Como eu disse, durante séculos a igreja viveu sem o pleno conhecimento ou o pleno entendimento do que é ser justificado, do que é ser justiça. E a igreja sempre foi ensinada a um estado de inferioridade espiritual. Você lembra, eu não sei onde você andou, onde você começou a sua fé, as referências espirituais que você teve, ou as referências até de Deus que você teve. Mas você lembra que a gente sempre foi ensinado a considerar um Deus muito distante? Um Deus que estava nas alturas e a gente pobre, pecador, cego e nu, não é assim? E a gente sempre falava num Deus difícil de ser acessado. Mesmo
na cristandade, a gente muitas vezes aprendeu que Deus está lá longe e eu aqui embaixo. Eu lembro de algumas orações das pessoas orando, ó Deus, fazendo pedidos. Eu lembro em algumas canções que a igreja brasileira aprendeu, ó Deus, olha para mim, implorando o favor de Deus. Olha que coisa horrível, que coisa triste, porque a igreja não entendeu. Nós fomos justificados por um sangue, o preço de sangue é altíssimo. O preço do sangue do Cordeiro Jesus é altíssimo, amém? E Ele te fez puro, Ele te fez aceito, e nessa condição você tem todos os direitos de filho. Então a igreja não pode mais viver numa consciência de inferioridade espiritual. A igreja precisa viver numa condição de autoridade, de entender que nós declaramos as coisas, nós dizemos aquilo que vai funcionar, aquilo que vai parar. Nós podemos dizer com autoridade aquilo que vai funcionar na nossa família, aquilo que tem que parar. A igreja, ela tem o direito, diz a palavra, lá está lá nos evangelhos. Nesse mundo, a graça de Deus está perene. Perene significa constante, o tempo todo. O dia acabou, veio a noite, amanheceu de novo, a graça de Deus continua sobre sua vida. O favor de Deus, diga amém, pelo amor de Deus. As promessas de Deus continuam sobre você. Nada falhou, Deus não parou com as promessas, pelo contrário, o que Ele prometeu, Ele continua a fazer sobre sua vida. Aleluia, fica de pé aí, glória a Deus, aleluia. Levanta suas duas mãos, fala assim, obrigado Senhor, somos justiça de Deus. Aleluia, pode sentar, glória a Deus, aleluia, aleluia. Você não pode perder o que Deus está falando com você, você não pode perder, não basta crer. Deus olha para você e te vê santo, Ele te vê justificado, amém? Aí eu pergunto, o que você dá em resposta a Ele por essa bênção? Você precisa responder em amor a Ele, responder com a sua vida, responder com o seu trabalho. Essas coisas não vão comprar a salvação, mas é uma forma de agradecimento. Você concorda comigo? Se você vive numa situação de uma revelação inferior, eu digo assim, se você tem ainda a consciência de pecado, você nunca vai desfrutar de tudo aquilo que Deus quer que você desfrute. Mas se você tem a revelação de que Ele te olha e Ele te vê como um filho abençoado, um filho que não deve mais nada, sabe o que vai acontecer? O medo da sua vida vai embora. A culpa vai perder a força. Aquele sentimento de inadequação, de indignação, pelo contrário, cada vez mais você se vê aceito pelo Pai. Amém? Olha para mim aqui um pouquinho, olha para mim e diga assim, eu sou aceito pelo meu Pai. Aleluia. Diga assim, eu sou um filho amado do meu Pai. Aleluia. 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 Diga assim, eu sou o predileto do meu Pai. Aleluia. Vai ser uma briga dos filhos, né? Porque cada um vai dizer, eu que sou, não é? Mas Deus ama a todos, amém, meus irmãos? Deus ama a todos. Deus não faz acepção de pessoas, glória a Deus. Sabe qual o problema da consciência de pecado? Sabe qual o problema? É que a consciência de pecado constante, ela nos torna indignos de a gente se aproximar de Deus. Até as nossas orações, elas são menos ousadas. Quando você precisa de ousadia, você precisa saber quem você é em Jesus. Porque tem algumas orações que você ora simplesmente para que Deus abençoe, para que Deus faça alguma coisa por alguém. Mas tem orações que você sabe que você precisa de mais ousadia, sim ou não? Sim ou não? Tem orações que você vai orar por um milagre, por uma cura, amém? E você precisa ter sempre dentro de você o quê? Ousadia. A ousadia, ela vai ser constante na sua vida, à medida que você anda constantemente, que você é justiça de Deus, e que Deus o ama. Quando você anda com uma consciência de que você deve alguma coisa, aí você se sente indigno de se aproximar de Deus. E por que existe ainda essa consciência de pecado? A consciência de pecado é um fruto que foi colocado, inserido pelos ensinos errados, pela religiosidade, pela religião. Não importa onde
ou qualquer religião que você conheça, todas elas, é uma meditação que eu quero que você faça aí, ó. Todas as religiões que você conhece, todas, pensa aí rapidão, todas elas têm um problema da consciência de pecado para com Deus, todas elas. Algumas, e praticamente todas, nos seus rituais, elas vão trabalhar de que forma? Para tentar aplacar a culpa. Você já viu, por exemplo, lugares onde as pessoas se autoflagelam? Sim? Se chicoteiam? Ou elas falam, eu preciso fazer algo? Até os jejuns e as orações não são para mortificar a carne, mas são no sentido de colocar diante de Deus, né, uma inferioridade para tentar aplacar a culpa. O jejum, como a gente fala, ele não muda Deus. O jejum é para mudar a gente, não é isso? Porque Deus não trabalha com o seu choro, com a sua lamentação. Deus trabalha com aquilo que ele escreveu na palavra. Mas repare, voltando, a todas as religiões, elas têm um problema de ser aceitas diante de Deus. A consciência do pecado é constante. E isso não fugiu das religiões cristãs, pelo contrário. Você vai ver que as religiões cristãs, elas sempre colocam essa questão. Sempre isso vem à voga. Sempre isso vem à voga. Mas o que diz em 2 Coríntios 5:21? Põe aí para mim, Wesley, por gentileza. Esse texto é um texto muito, ele é muito essencial. 2 Coríntios 5:21. 5:21. Diz assim: vamos ler junto, meus irmãos? Você consegue ler lá? Vamos lá. 1, 2, 3. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele quem Deus o fez Jesus pecado por nós. Para quê? Para que nele em quem? Em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Todo o pecado recaiu sobre Jesus. Amém? A justiça exigia que um cordeiro perfeito fosse culpado. O cordeiro Jesus foi culpado. Todo o pecado recaiu sobre Jesus. Para quê? Para que em Jesus nós fôssemos hoje feitos a justiça de Deus. Amém? Por isso que a gente diz simbolicamente que o sangue de Jesus está sobre você. Porque quando Deus olha para você, Ele não te olha mais como pecador e não está devendo mais nada. Quando a gente lê em Colossenses, não vou ler agora, só vou citar quando a gente lê em Colossenses que havia um escrito de dívida que era contra nós, mas ele foi apregoado aonde? Na cruz. O boleto, não é? A dívida que você devia, que era impagável, Jesus pagou na cruz. Para quê? Para que hoje você fosse livre. Você pode pelo menos dizer obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia, aleluia. Ele te fez santo, Ele te fez justo. Ele está dizendo, filho, você não me deve mais nada. Ele está dizendo assim, corre para me abraçar. Corre para me abraçar, corre para ter comunhão comigo, corre para viver comigo, corre para ter alegria, corre para andar comigo, corre para levantar os seus propósitos, corre para você começar a ver os seus problemas como eles são tão pequenos, diante da graça que Deus revelou para você. Aleluia, aleluia. Irmãos, a consciência de pecado é algo tão pesado que vai só tirar a alegria de você. Vai tirar a sua energia, vai tirar a sua fé. Você precisa entender, isso não é soberba. Isso não é soberba, mas é você aceitar que Ele colocou você numa condição de justificação, de justiça. Amém, meus irmãos? Deus em Cristo removeu totalmente o pecado e a culpa do crente, a fim de trazer uma revelação a você, de que você hoje não é mais pecador. Você não é mais um pecador salvo pela graça, mas você é um filho justo de Deus. Amém? A Bíblia te chama de filho, de nação santa, de sacerdócio real. Ele te chama filho da luz agora. Olha que coisa boa. Deus não te coloca mais numa condição de pecado, pelo contrário, Ele te coloca numa condição de justiça. A consciência de pecado, o que vai acontecer? Ela vai enfraquecer
vai trazer para você fraqueza espiritual, impedindo você de exercer autoridade em Cristo. O que você deve fazer então? O que devemos fazer então? Pastor, qual seria a aplicação? Como que a gente pode mudar essa condição? Nós vamos fazer o seguinte. Você precisa aprender a fazer uma coisa agora. Você está sendo ensinado e você precisa praticar aquilo que você está sendo ensinado. Amém? Amém? A consciência de pecado, ela deve ser substituída pela consciência de justiça. Vou falar de novo. 2 pessoas entenderam. A consciência de pecado tem que ser substituída, trocada pela consciência de justiça. Põe Hebreus 9,14 para mim. Hebreus 9,14. Põe o 13 primeiro. Hebreus 9,13, depois o 14. Hebreus 9,13. Diz assim: portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam quanto à purificação da carne, verso 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará o quê? A nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Amém? Não se trata mais de sangue de bodes, é o sangue de Cristo que foi derramado sobre sua vida. Significa que a sua consciência também foi trocada. Não mais consciência de pecado, mas consciência de justiça. Amém? Isso na prática, como deve ser? Você precisa ser ousado. Você precisa acordar com ousadia. Acordar não com medo de Deus, mas acordar levantando as mãos. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã. Obrigado por uma semana abençoada. Obrigado porque a tua graça está comigo e vai me acompanhar. Obrigado porque todas as pessoas que tocarem a minha vida serão abençoados. Obrigado, Senhor, a minha vida vai encontrar milagres. Eu vou ser milagre na vida de pessoas. Isso é ousadia. Isso é ousadia, eu acordar com uma consciência de quem eu sou. Eu não acordo, ó Deus, que será de mim? Que será? Oh meu Deus, me ajuda. A gente já acorda pedindo para Deus ajudar a pagar o boleto. Olha que consciência. Pastor, está errado pedir ajuda? Nessa consciência de justiça que você está tendo, está errado. Você precisa falar assim: obrigado, Senhor, minhas contas todas já estão pagas. Já está tudo pago. Você devia falar assim: minhas contas estão pagas e esse mês vai sobrar dinheiro. Diga: minhas contas estão pagas e vai sobrar dinheiro. É assim, a gente começa a trocar a realidade. A gente não fica mais com discurso de gente pobre, discurso de mendigo. Ó Deus, faz alguma coisa. Ó Deus, ó Deus. Começa a declarar aquilo que você crê. Começa a falar aquilo que você crê, tem que ser desse jeito. É a consciência de pecado está sendo substituída. Começa a ser substituído. Aí você começa a ver as coisas que Deus começa a mudar na sua casa. Ele começa a mudar o seu jeito, a sua roupa, talvez até o seu corte de cabelo, o seu perfume, não é? Começa a mudar até a perspectiva, começa a colocar sonhos reais, você começa a ver as coisas acontecendo, você não corre mais atrás de migalhas, mas você começa a ver o que Deus pode fazer através da sua vida. Aleluia. Pastor, é assim mesmo, pastor, você não está me enganando, eu tenho certeza, meus irmãos, é assim mesmo. Você só precisa mudar a sua declaração. Começa a ser ousado. O boleto está lá. Está lá. Não está lá de novo? As contas não estão lá de novo? Que todo mês traz aquele frio na barriga para você. E você fala: ai meu Deus, esse mês não vai dar. Muda, pelo amor de Deus, muda a sua declaração. Começa a falar: obrigado, Senhor, todas as contas pagas. Tudo está pago, tudo está pago. Vai sobrar dinheiro, eu vou ajudar a gente ainda. Vou ajudar, vou fazer reserva, vou ter reserva, amém? Isso, quando a gente muda a consciência do pecado, meus irmãos, não significa que a gente está ignorando o pecado. Não significa que o pecado não existe mais, a gente pode errar. Nós somos imperfeitos ainda, estamos sendo aperfeiçoados, não é? O nosso caráter já foi aperfeiçoado, só que a gente tem defeitos, a gente tem falhas em algumas situações. Quando a gente errar, a gente tem advogado.
Se confessarmos nossos pecados, põe aí 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1, 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos de toda. Se tem pecado, é confessar. Confessou, continua caminhando, levanta. Não fica com a consciência, não fica se remoendo. Oh, meu Deus, eu pequei. Ah, que vai ser de mim? Fica um mês lá remoendo. Acha que é bonito. Deus está fazendo assim. Deus está fazendo assim. Meu Deus. Acho que Deus faz assim. Meu Deus. Não, Ele não faz, né? Porque não pode falar, meu Deus. Mas Ele olha e fala assim, cadê a consciência? Levanta, rapaz. Levanta, homem. Levanta, mulher. Levanta dentre os mortos. Levanta com a consciência de que Deus te fez justiça. Se você errar, confessa. Irmão, errou, confessa e segue em frente. Vou falar de novo para você dizer um glória a Deus. Errou, confessa e segue em frente. Não fica parado no erro. Não fica parado no erro. Você acha que tem carência para Deus te perdoar? O que tem carência é plano de saúde, mas o perdão de Deus não tem, não. Não é isso? O perdão de Deus, Ele te perdoa, Senhor. Errei. Eu sei que tem situações que a gente precisa falar com as pessoas. Isso mesmo, peça perdão para as pessoas. Faça o caminho correto que o cristão faz. Mas não fica parado nos erros. Levante-se. Não se sinta injusto. Quando errar, confessa. Não viva preso ao passado. Deixa o passado para o museu cuidar. Amém? Amém? Deixa o passado para o museu cuidar. Olha para frente, tem coisas novas. O passado não pode mover você. Ah, pastor, mas você não sabe quanto o passado me feriu. Irmão, adianta ficar sabendo? Adianta voltar? A gente só se remoer e chorar? Vamos olhar para frente. Vamos olhar para frente. Deus tem coisas novas. Quem está vivo ainda aqui? Quem está vivo ainda aqui? Aproveita a vida que você tem. Vamos olhar para frente. Deus tem coisas novas. Deus tem coisas boas. Deus tem bons sonhos para realizar na sua vida. Deus vai alegrar o teu coração. Deus vai te surpreender. Deus vai te colocar. Ele vai começar a ressuscitar aqueles sonhos. Sabe? Você precisa ter essa coragem de olhar. Lembra que o apóstolo Paulo falou? Ele estava falando assim, irmãos, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo das coisas que para trás ficam, o que eu faço? Prossigo para o alvo da soberana vocação. Jesus, se ele fosse lembrar do passado, dos malefícios que ele fez, ele parava no tempo. Se a gente lembrar dos pecados, se a gente lembrar dos nossos fracassos, a gente para no tempo, irmãos. Mas vamos avançar, vamos olhar para frente. Deus já esqueceu o nosso passado. Ele já esqueceu e Ele está trocando a nossa consciência agora para que a gente levante alegremente, como quem não deve nada. E de fato não deve nada mesmo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia, aleluia. O teu CPF não está mais sujo, aleluia. E o teu score está 1000, viu? Não é no Serasa, não, é no coração de Deus, amém? Aleluia, aleluia. O sangue de Jesus, irmãos, ele não cobre temporariamente. O sangue de Jesus é uma realidade para a sua vida toda. Se você tiver essa consciência, olha só, eu não vou ler hoje, talvez eu leia à noite. Mas Pedro, ele fala de uma consciência. Eu vou explicar isso no decorrer. A gente não pode crescer em justiça. Não pode crescer na justificação. Cada dia eu sou mais justificado. Não. O sangue justifica de uma vez por todas. Mas a gente pode crescer na consciência. A gente cresce na graça, no amor, na fé. Mas na justiça a gente não cresce. Justiça é algo que é impetrado de uma vez por todas. Amém? Você entende isso? Pedro, ele diz assim, ó, quanto mais essa consciência aumentar, porque já está feito. Deus não está aumentando a consciência de Deus. Ou a Devani está ficando mais justo. Não, ele já te olha e te vê como justo. O problema a resolver somos nós. A consciência tem que crescer na gente. Então Pedro diz assim, ó, quanto mais a consciência crescer em você, mais você garante o quê? A entrada no céu. Não que a entrada ficou comprometida, mas
toda a dúvida é dissipada. Ele está dizendo assim, quanto mais você crê em justiça, que você foi justificado, mais você sabe que você é de Deus. Mais você sabe que você tem a Deus, amém? Mais você sabe que você tem autoridade. E ele diz assim, e mais você sabe que o céu é para você. Ele fala assim, é como se as portas dos céus se escancarassem para você. Você tem certeza, não tem mais dúvida. A pessoa não tem mais dúvida se ela é salva, não tem mais aquele medo, aquela condenação sobre ela, mas ela tem uma certeza. Por quê? Porque o sangue de Cristo te fez justiça de uma vez por todas. Ele removeu o seu pecado. Amém, irmãos? Irmãos, o que é justiça, segundo a Bíblia? A justiça não é apenas um perdão, mas é o direito de você estar na presença de Deus, sem culpa, sem senso de culpa, sem medo, sem inferioridade. É o estado de retidão diante de Deus, não por mérito humano, mas pela obra substitutiva de Cristo. Amém? É você ter a plena certeza de que Ele está com você. Cristo foi feito pecado por nós, como nós lemos aqui. É a revelação central da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, que o homem Cristo, ele possui a mesma posição diante de Deus, e essa mesma posição ele colocou a mim e a você. Cristo, ele foi, talvez eu fale isso hoje à noite, Cristo, ele foi, diz o texto, manifestado na carne, depois ele foi justificado em espírito também. Cristo também foi justificado. A justificação alcançou a Jesus. Por quê, pastor? Ele não era Deus na eternidade? Sim, plenamente Deus. Mas Filipenses diz que ele esvaziou-se da divindade para fazer-se o quê? Homem por mim e por você, para se fazer raça humana. Amém? Para que ele pudesse nos tirar de uma filiação errada. Quem não aceitou a Jesus ainda é filho de Adão. Adão é humano, meramente humano biológico. Cristo é o último Adão. Ele faz o quê? Ele não cria mais uma raça de gente adâmica, mas ele cria uma raça de gente justificada. Por isso que Cristo veio à terra. Ele se fez carne para que ele pudesse te representar. Ele representou plenamente a mim e a você. E ele agora não só foi justificado, mas ele também é o justificador. Então, meus irmãos, você precisa ter essa consciência. Diga assim, eu não sou mais um pecador. Diga assim, eu não estou tentando agradar a Deus. Amém? Você entende isso? Porque quando a gente está envolvido nos nossos interrelacionamentos, a gente tem performance de pessoas. As pessoas, às vezes você fala, puxa, a pessoa tem um dom que eu não tenho. Eu acho que a pessoa é mais legal, a pessoa é mais bem-humorada do que eu, a pessoa tem mais dons do que eu. Não é performance diante de Deus. Diante de Deus, ele vê o sangue de Cristo. Então você não precisa se esforçar para agradar a Deus. Você precisa responder em amor aquilo que ele fez para você. Amém? Mas a Bíblia diz que ele já nos fez aceitáveis ou agradáveis no amado. Em Jesus. Significa que em Jesus eu já sou aceitável. Eu já sou amado diante dele. Amém, meus irmãos? Então a Bíblia está dizendo para você não ficar mais tentando agradar a Deus. Não fique numa condição, Senhor, será que o Senhor gosta de mim? Tenha consciência. Tenha consciência. Olhe, eu até brinco, né? Eu falo assim, acorde e olhe-se no espelho. Fala assim, ô menino bonito. Ô coisa linda de Jesus. Ô homem abençoado. Eu faço assim. Porque nós de fato somos. E você precisa ter essa consciência. E você precisa chegar, talvez diante do espelho pela manhã e falar assim, ô como eu sou amada do meu Pai, as mulheres. Como eu sou princesa de Deus. Como Deus me ama. Ele escreveu um dia abençoado para mim. Ele já tem coisas para mim. Olha só que coisa boa. Você precisa ter essa consciência. Deus está olhando, está sorrindo para você.
Ele já tem escrito tantas coisas boas para você. Você tem livre acesso. Então eu peço a você, ore com confiança. Quando for orar, ore com confiança. Vou falar de novo, ore com confiança. Ore com certeza. Ore com confiança. Não é mais aquele medo, mas fale, declare as coisas. Não chame mais Jesus, não é? Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Não, 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 não. É você que resolve as coisas. É você que faz as coisas agora em nome de Jesus. Eu não preciso mais falar, ó Deus. A gente canta aqui, eu até falei para os meninos, não basta mais uma palavra sua, a gente basta uma palavra tua e os montes. Não, não, basta uma palavra nossa. Ó, todo mundo ficou parado, por quê? Porque a religiosidade ainda nos pega. Não é mais uma palavra de Jesus, é uma palavra sua. Como assim, pastor? Porque Deus deu autoridade para a igreja. É você que fala agora em nome de Jesus. É eu que falo, o monte seja removido em nome de Jesus. Doença, cesse agora em nome de Jesus. Eu lembro de Jesus, eu lembro no sentido de fazer a referência, porque Ele que conquistou tudo, mas a autoridade foi dada a mim. Amém? Eu não chamo mais Jesus para resolver. Jesus vem aqui me ajudar. Não, eu resolvo as coisas no nome dele. Então você precisa entender. Você tem uma oração forte, irmão. Minha irmã, você tem uma oração forte. Quando o diabo tentar lembrar do seu passado, porque às vezes o diabo quer jogar na nossa cara o passado, não é isso? Ele quer jogar na nossa cara o passado. Lembre para ele do futuro dele. Diabo, você quer lembrar meu passado? Eu vou falar do teu futuro. Teu futuro é lago de fogo e enxofre. Agora não vem me falar do meu passado, sabe por quê? Porque o sangue de Cristo já me purificou e me fez autoridade em Cristo. Aleluia, aleluia. Olha só, existe algo muito interessante. Eu quero que você concentre mais um pouquinho aqui. Existe algo que a gente entende sobre a justiça legal e a justiça experimental. A justiça legal, a justiça de Deus, da parte legal, é aquela que Deus já fez em Jesus. É uma verdade que está na Bíblia. A justiça experimental, ela é subjetiva, no sentido de que cada cristão precisa entender. Olha só, significa que talvez você tenha ganhado uma passagem de primeira classe para um transatlântico, para uma viagem internacional. Mas talvez alguém tenha falado assim, não, a sua passagem não é de primeira classe, ela é de terceira classe. Você tem que ficar no porão do navio. Então talvez você viaje no porão do navio e talvez venha algumas situações, você fala, tá bom, melhor do que nada. E talvez na viagem você veja alguns ratos lá no fundo. Talvez você não coma tão bem. Talvez você não vá às festas. Mas de repente, quando chegar no destino, você fala, cheguei no destino, tá bom. Mas aí quando você estiver saindo e o almirante estiver cumprimentando as pessoas, ele vai cumprimentar você e vai falar assim, o que você achou da viagem? Aí você vai dizer assim, olha, chegamos no destino, estou seguro, mas foi meio ruim, eu não comi direito, tinha sujeira lá no porão. Estava quente demais, minha cama não estava boa. Aí o almirante fala, deixa eu ver sua passagem. Aí ele diz assim, a sua passagem era de primeira classe. Você poderia ter desfrutado dos melhores lugares aqui, mas alguém te falou que você era de terceira classe. Olha só. Essa pequena ilustração vai te dar a ideia do que é viver em justiça legal ou justiça experimental. Eu digo a você, Deus já estabeleceu a justiça dele para você usufruir. Agora você precisa ter uma consciência e dizer assim, eu vou viver. Eu vou viver o que eu tenho direito como sendo justiça de Deus. Eu vou desfrutar. A Bíblia diz assim que aqueles que foram justificados, eles vão fazer o quê? Vão reinar em vida. Vamos reinar em vida. Você vai reinar em vida. Você vai reinar em vida. Reinar em vida significa ter o melhor de Deus nessa terra. Deus quer que você, nessa viagem até o céu,
você desfrute da presença dEle, desfrute da graça dEle, desfrute do favor dEle, amém? Você precisa experimentar o que é ser justiça de Deus. E não conhecer a justiça como uma doutrina, como uma realidade espiritual, vai fazer com que você fique longe daquilo que Deus tem para você. Então eu quero dizer a você, começa a falar a palavra. Começa a dizer, eu sou justiça, eu sou justificado. O pecado, diga assim, o pecado não tem mais domínio sobre mim. Amém? Eu vivo pela graça, Cristo vive em mim, aleluia. Jesus me supre todos os dias, Deus é o meu supridor, nada me falta, aleluia, está sobre, você precisa começar a entender isso, irmãos, andar em justiça, é andar com autoridade e espiritual, é andar com expectativa, amém, meus irmãos? Então você precisa começar a orar com expectativa. Quando nós oramos, quando eu disse que a justiça te coloca numa posição de autoridade espiritual, você precisa entender que as nossas orações, aquilo que você orar diante de Deus, ore com expectativa. Pastor, o que é expectativa? Expectativa não é uma falsa esperança, mas é uma viva esperança daquilo que Deus vai fazer. Amém? Eu estou na expectativa de como Deus vai me responder. Quando eu tenho expectativa, eu não estou falando em possibilidades ou probabilidades. Quando eu estou em expectativa, eu não estou falando, será que Deus vai fazer? Mas eu já tenho certeza que Deus vai fazer. Olha que coisa boa, você orar com certeza. Isso não é bom? Isso não é bom, irmãos? Orar com certeza, você sabe que Deus vai fazer. Então você ora na expectativa, você fala, Senhor, como é bom. Como é bom saber que o Senhor me responde às orações. Aí você pode dizer assim, Ele já me respondeu. Você pode dizer assim, eu já tenho certeza que eu tenho as bênçãos que eu pedi a Deus. Não é mais uma possibilidade. Será que Deus vai fazer? Não, eu tenho certeza que Deus vai fazer. Aleluia, que coisa boa. Deus vai fazer. Então, você precisa orar com expectativa. Ore com certeza. Fala assim, Deus, Senhor, obrigado, obrigado. E quando eu oro com expectativa, eu não preciso mais ficar orando todos os dias. Eu oro uma única vez. Porque Deus não é surdo. E o que eu faço o tempo todo? Continuo agradecendo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Está chegando. Já estou vendo. Está chegando. É assim. É tão bom ter respostas de Deus nesse sentido. Saber que Deus faz. É tão bom orar com expectativa. Quando você tem a consciência da justiça, você vai expulsar da sua vida como eu disse, todo medo e condenação. Mas você vai falar como alguém que tem autoridade que foi dada pelo próprio Jesus. Quero ler um último texto com você, Lucas capítulo 10, 19. Depois, não precisa subir agora, mas eu quero que a gente cante aquela música de justiça, tá? Do Eliezer. Lucas 10, 19 diz assim, vamos ler juntos? Vamos lá? Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano. Amém? Ele deu autoridade para você. Aleluia. Autoridade para vencer pecados. Autoridade para vencer tentações. Às vezes o diabo nos tenta, quer nos levar para um buraco. O buraco da carne, no sentido de cair no pecado da carne e depois você ficar com a consciência pesada. Ele te deu autoridade para vencer tentações. Não importa que as tentações venham através de amigos, de amigas. Ele te deu autoridade para vencer as tentações. Mas ele também deu autoridade para você expulsar o mal. Se o mal começa a flagelar você, se o mal começa a te perturbar, você pode expulsar ele da sua vida. Você sabe que você pode expulsar o mal das suas finanças?
Quando as pessoas têm problemas com finanças, você tem autoridade para expulsar. A gente cantou aqui, expulsa o migrador, o gafanhoto. São figuras, né, do Velho Testamento, mas expulsa. Você tem autoridade. Não é mais Deus que vem expulsar, você que expulsa. Tem talvez orações que você tem que falar assim: diabo, tira a mão das minhas finanças, eu te proíbo, eu sou próspero, eu sou abençoado, sou abençoada. Você precisa dizer isso, tira as mãos. Eu quero dizer a você, aquilo que você crê, a sua autoridade conjunta, a sua consciência de justiça, vai fazer com que você viva proezas, faça proezas em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Tem pessoas que estão vivendo a mesmice do sistema. O sistema é esse mundo que a gente nasceu. Então, e tem pessoas que nasceram, eu estava dizendo na quinta-feira, né? Os bebezinhos já nascem com CPF hoje, já tem que fazer CPF. Eles já nascem dentro de uma, como eu digo, a grande Matrix. Assista aquele filme lá que você vai entender. E esse sistema, Jesus, ele falou que a gente não pode sair, a gente vai ter que ficar nesse tempo por um tempo. Ele diz assim, ele disse na oração sacerdotal, ele disse, Pai, eu